Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Craque. Rafael Serra aqui e hoje recebendo meu xará. E aí, Léo? Exatamente, sou xará, treinador da categoria Sub-16 do Flamengo. Perfeito. Rafael Bahia, o grande treinador Rafael Bahia, né, está aqui conosco. Muito obrigado pela presença, tá, Rafa? Cara, que a gente tenha aí um papo, né, bem legal, que a gente possa escutar histórias assim bem legais, né? Bastidores que a gente já tava rindo pra caramba aqui, né? Exatamente. Uma história de mercado aí, de churrasco que vai rolar, algumas coisas assim, né? Então, vamos bater um papo. Mas antes, queria mandar um recado pra galera, tá? Primeiro, agradecer, né, ao pessoal da UW Studios, tá? Que é a nova casa, né, do Papo de Craque, do podcast oficial das Escolas Flamengo, tá? Então, se você tem um projeto, né, quer fazer um estúdio legal, né, quer gravar seu projeto ou suas aulas, né, qualquer coisa, tá? Então, só procurar o pessoal da UW Studios, tá? Todos os contatos no link na descrição, tá? Então, aquela propaganda aqui pra Jéssica, que hoje já tá aqui conosco, né? Muito legal o estúdio, o Rafael também, o pessoal aqui gosta bastante. Então, nossa nova casa, estamos de casa nova, né? De cara nova, tá bonito, tá, né? Bonito. Ambientado. Tá bonito. Né? Todo de Mengão. É isso. Nossa casa, né? Nossa casa agora. E para você que ainda não curte, não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo, já deixa o like também nos episódios anteriores, tá? Compartilha, manda para todo mundo, porque isso é muito importante pra gente, tá? Isso faz com que a gente chegue, né, em mais pessoas, né? E essas informações aqui, essas entrevistas, esse bate-papo é fundamental, né, para nossa continuidade. Beleza? Tô esquecendo de alguma coisa? Voz da consciência, Luma? Não. Não? A gente vai deixar também, né, o nosso e-commerce aí para vocês, que a gente tá com um lançamento, Léo, de vários produtos assim bem legais, cara. Tá? Chuteira. Chuteirinha aqui, ó. Chuteira nova aí, cara. Daqui a pouco eu vou fazer até um investimento, comprar umazinha pro meu filho, daqui a pouco ele vai estar servindo dele. Isso aí. Chuteira oficial do Flamengo, tá? E das escolas do Flamengo. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa. Como sempre aqui, Leonan Cassali, meu co-host, né? Parceiro, tá sempre aqui conosco, né? E introduzir ao nosso convidado, Rafael Bahia. Muito obrigado pela presença, Rafa. Fala, Xará. Fala, Rafa. Fala, Léo. Primeiro agradecer aí. Primeiro parabenizar também a estrutura aqui. Vocês estão de parabéns. Parabéns, Jéssica, pessoal da empresa. Agradecer a você, Rafa, pelo convite, Léo. Léo é um amigo já particular já há um tempinho. Trabalhamos juntos lá no Flamengo na minha primeira passagem. Nessa segunda passagem agora já com uma outra função, agora melhor ainda, né? O Léo, se não trabalhasse com futebol, ele deveria ser político, porque ele conhece todo mundo, né? Fala bem de todo mundo. Se bem que hoje em dia não cola, não pega. Mas político bom, assim. Político legal. Bom. As relações, as pessoas boas que a gente conhece aquelas relações públicas legais. Exatamente. Assim, né? Então, queria saber um pouco mais de você, Rafa. Me fala um pouco da tua caminhada, né? A gente sabe que hoje, né, você é treinador do Sub-16 do Flamengo. Fala um pouco da sua caminhada para a galera que está te conhecendo agora, né, para os nossos alunos, para os nossos franqueados, tá, que estão aqui nos assistindo. Não, beleza. Rafa, assim, minha carreira começou com futebol, isso em 2002, 2001, no finalzinho de 2002, quando eu comecei a trabalhar no futsal do Vasco, né? E aí, durante um processo até 2008, ficamos trabalhando com futsal e aquela transição do campo ainda na parte de iniciação. E logo depois desse período, depois de um período político, a gente sabe como é que funciona, né, futebol, nesses períodos políticos, há trocas de gestão e trocas de funcionários, né, de colaboradores. Eu acabei me desvinculando do Vasco e apareceram outras oportunidades no futsal, ainda no campo, mas ainda nas categorias de base. E num desses processos que eu trabalhei na escola do Barcelona, uma escola que teve aqui no Rio, uma franquia também, muito boa, por sinal, onde me fez pensar de uma forma diferente futebol.
Até sou muito grato aos coordenadores espanhóis que tiveram lá. Comecei a ver o futebol de uma outra forma. Isso em que ano, Rafa? Isso foi 2013. Foi logo ali quando veio a metodologia, a periodização técnica, tática, a parte sistêmica, né? Eu sou muito grato a um coordenador que eu tive, Jordi Blanco. Não sei se você sabe quem é, né, Léo? Então, assim, é um cara que me fez pensar o futebol de uma outra forma, né? E acreditando muito nesse processo brasileiro do atleta individualista, do drible, da ousadia, do improviso. E aí ele sempre falava isso nas pautas das nossas reuniões, que a ideia dele não era vir para cá, para o Brasil, para ensinar o brasileiro a jogar futebol, mas sim compreender um pouco mais de como o brasileiro joga, com um pouco mais da metodologia europeia, mais da organização europeia. E isso me fez ver o futebol de uma outra forma. Quando em 2017, no final de 2016, na verdade, conheci o David, o atacante, ídolo do Flamengo, né, multicampeão, que me chamou para ser auxiliar dele no Criciúma, no futebol profissional. Legal. E ali o futebol, minha vida começou a mudar de uma forma assim, muito, muito bacana. E aí, dali, a gente trabalhou ali no Criciúma durante 6 meses, 7 meses. Depois aí eu fui trabalhar. Aí, depois desse tempo, foi verdade. Depois eu acabei trabalhando, voltando para o futsal. Aí tive uma oportunidade para voltar para o Flamengo. Para iniciar no Flamengo como observador técnico das categorias de base. E aí, em 6 meses, meus números eram muito bons, cara, em relação à qualidade e aprovação dos atletas. Quando teve um convite do departamento do futebol profissional, na época do Biasotto. Perfeito. Né? Nesse mesmo, né? Biasotto junto com o Fabinho. Exatamente, Fabinho Soldado, também outro ex-atleta do clube. E aí, em 6 meses, eu fui pro profissional. Já mudou de área Já ali, mudei né? no clube em 6 meses, e aí o trabalho foi muito bacana, conseguimos... Foi naquela fase do final do Abel, da entrada do Jesus. Então, assim, o Flamengo começou a ganhar muitos títulos quando tive uma proposta para sair, para assumir um clube no interior do Paraná. E aí, minha mudança de vida assim, tranquila, né? Oportunidade do futebol, e na né? época, o Leonan ainda treinador do Flamengo. Eu lembro, na verdade quando você estava no Criciúma, era você, o David e o Daniel Félix, não era? Isso. E aí eu lembro perfeitamente que teve um dia que vocês tiveram um treino que vocês fizeram no Ninho, porque vocês iam enfrentar o Fluminense. Nessa Copa do Brasil. Eu tava treinando do lado. Eu tava treinando do lado com a categoria Sub-13. Sub-13. Acabou meu treino, eu fiquei ali. Ficou ali olhando. Fiquei ali olhando isso aí. Verdade. Ele é o campo 4 agora, né? Exatamente. Verdade, lembrei disso. E aí, teve esse convite. E aí, foi até um momento assim, muito difícil da minha carreira em relação ao que eu queria, né? Mas como eu sempre quis trabalhar no futebol de campo de alto rendimento, eu aceitei o desafio, fui para lá. Infelizmente, a gente não conseguiu ter uma continuidade e fui convidado para trabalhar no time na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Legal. E aí sim, a gente conseguiu fazer um trabalho de pré-temporada. Mas é um clube pequeno, investimento pequeno, a gente sabe que os resultados acabam não vindo e, infelizmente, acabei deixando o time na zona de classificação para a segunda fase. Mesmo assim, os diretores preferiram fazer a troca de comando. E aí voltei para casa quando 2 semanas tive o convite do Santos. E aí tive um convite e aí para voltar para as categorias de base, eu pensei ainda, mas eu vi a necessidade de voltar para o mercado, ainda mais no Santos também, é um time gigantesco, e eu falei assim, vou aceitar o desafio. Foi quando eu fui para lá e fiquei lá por 3 anos. E há 2 meses atrás, na verdade, eu tive uma conversa informal com o Luiz, que é hoje o nosso gerente da base. Um abraço pro Luiz, Luiz Carlos Júnior. Fera. Tá? Demais. A gente já trabalha há muito tempo. Cara, o Luiz é sensacional. E fica aqui o convite para ele. Acho que ele, como ele é muito discreto, ele não, vai... Mas a gente ele vem. vai fugindo ali de mim. Ele vai fugir. Até porque, cara, ele fugiu, sabe do que, Léo? Do que ele fugiu? De jogar no Maracanã. Ele fugiu? Ele fugiu. Caramba, não é possível. Fugiu. E ele é bom, tá? Joguei futebol com ele, ele é bom jogador. Ele é bom. Ele é bom. Ele vai ouvir depois isso. Ele é bom, ele joga bem. E aí teve um convite, teve uma conversa informal e eu, no primeiro momento, disse que ainda não estava ainda preparado ainda para voltar, porque eu ainda tinha alguns compromissos profissionais lá no Santos. E dessa última vez agora ele veio e... Convite... É o Mengão, né? É o Mengão, né, Rafa? É o Mengão. Recusar o Flamengo, assim, é coisa quase impossível. É impossível. E tive o convite para voltar como treinador da categoria Sub-16. E assim, estou muito feliz, muito motivado. O Leonan fez parte
desses bastidores, assim, como um amigo meu, a gente conversou em algumas vezes e ele foi um dos incentivadores desse meu retorno no Flamengo e, assim, estou muito feliz. E só agradecer... Que isso, pô? Ao meu amigo Leonardo. Cara, muito legal, né? Porque a gente vê, assim, toda uma história sendo construída, né? A gente sabe que, às vezes, a gente, né, planeja algumas coisas, mas outras coisas vão, né, acontecem de repente, vão contra esse planejamento. De repente, a gente está numa cidade, né, do interior do Paraná, depois recebe uma proposta para um grande clube. De um grande clube, vai para Santos, depois volta para o Flamengo. Cara, o mercado do futebol, ele é assim, né? Ele é muito... O leque de oportunidades é muito grande, né? E assim, Rafa... Eu acho que tem que estar preparado, né? Tem que ter essa mentalidade, né? Rafa ia falar sobre isso agora, assim. As oportunidades, eu acho que aparecem em todos os momentos para todo mundo, cara. Só que você tem que estar muito preparado. Para quando você receber esse convite, você não decepcionar a pessoa que te chamou e você mesmo, né? Então, assim, quando o Flamengo me chamou pela segunda vez, eu falei assim, cara, eu acho que agora eu tô preparado para fazer um bom trabalho e ajudar o Flamengo nas categorias de base, potencializar cada vez mais esses atletas para a gente entregar para o profissional atletas mais bem preparados, atletas mais inteligentes, com mais entendimento de jogo. Por isso que eu falo até em relação ao Barcelona, que me ajudou muito. Então, assim, acredito que nesses 2 meses já conseguimos ver uma diferença, uma evolução. Amanhã, não sei quando vai ao ar esse podcast, mas amanhã mesmo a gente está fechando a semana para fazer um jogo pelo Campeonato Carioca. Os 17 vai fazer um treinamento para a Copa do Brasil, para o segundo jogo, e a gente vai fazer esse jogo do Carioca. Então, a confiança da diretoria também nos meninos, mesmo com um ano a menos fazer o jogo. Então, assim, tô muito feliz, muito motivado. Competições internacionais, vamos para Londres, vamos para o Caribe. Isso que eu queria saber de você. Como é que tá a expectativa, né? Porque uma competição internacional, e o Léo já falou, né, em outros episódios aqui também, né? A competição internacional, ela sempre traz uma vivência diferente, né, pra gente, né? Para os atletas, pra gente, uma outra cultura. O Léo estava até contando uma vez que tava na Espanha, né, Léo? Foi na Espanha. E aí tava, digamos assim, quantos jogos por dia? Teve um dia que a gente fez 3 jogos no dia. 3 jogos, né? Uma categoria sub-14. Foi ano passado, a categoria sub-14. Ebercup, né? Foi a Ebercup, onde a gente fez a Espanha e Madrid e Cascais, que nem vocês fizeram esse ano. Campeão, né? Foi. É bom ressaltar que não é campeão, né? Campeão pelo Mengão. E aí, cara, a gente fez 14 jogos em 8 dias. É muito jogo. Cara, não, e aquela questão da comida? Não, e aí a gente teve problema em Madrid. Foi em Madrid, os atletas não gostavam da comida, cara. E a gente teve que ir no supermercado, comprar macarrão para poder ter um outro tipo de comida para que os atletas não pudessem perder a nível de performance ali. E, de fato, essa competição, o mínimo que você faz é muito importante para o processo de recuperação, para que os atletas possam estar no melhor nível possível para eles poderem, né, desempenhar o melhor futebol. Perfeito. E lá a gente passou, só que o Vinícius conseguiu tocar isso muito bem lá, cara, e a gente conseguiu, de fato, fazer com que a gente tivesse o melhor alimento para que eles pudessem performar da melhor maneira possível. Cara, e é muito legal porque essa vivência para os garotos é algo que eles não esquecem, essa competição... E para vocês também, né? Não, sim. Assim, o Flamengo hoje, Rafa, é nível mundial, né? Você vê hoje o Flamengo, agora no Mundial Interclubes, o Flamengo, a Adidas, o Leão não pode falar melhor do que eu, acabou. As camisas do Flamengo não tinha no mundo para vender. No mundo. É isso. Assim, o Flamengo é uma proporção gigantesca. Então, assim, quando você fala de Flamengo, as coisas tomam uma proporção muito grande. E, assim, essas competições internacionais é muito importante para os atletas da base, porque a gente já está preparando não só o atleta para um mercado europeu de venda, né? Mas para competições como Libertadores, Sul-Americana, você vê o Mundial de Clubes. Então, quanto mais competições internacionais esses atletas puderem vivenciar, melhor para quando chegar no profissional. Já vão estar muito mais bem preparados. Né? E ter também um pouco desse desconforto, assim, né? Digamos assim, de não estar na sua zona de segurança. Exatamente. Né? De estar, por exemplo... Não ter entendimento de quem está ali do outro lado. Tá num outro ambiente, tá de repente num outro fuso horário, comendo uma comida diferente, né? E aí ele vai
ele vai tendo uma vivência ali, ganhando uma casca aqui. E a nível competitivo também, é importante para eles, sem dúvida, porque a gente fala de... estilo de jogo exatamente, diferente. É diferente, é uma outra cultura, é um outro nível de educação, de formação dos atletas que estão na Europa, né? E às vezes a gente acha que de repente, aquele time lá, de repente, não vai ser um time que, teoricamente, de repente, numa vai dar tanto trabalho, mas... E dá justamente por conta do nível de formação e desenvolvimento que também eles têm praticado lá na Europa, entendeu? Até agora mesmo na Adidas Cup, Leonan estava lá também participando. Uma competição que acontece no final do ano. Sim, no final do ano. Assim, sensacional. Parabéns aí até o pessoal do Flamengo, da Adidas. Que organizou, né? O Luiz organizou, frente, cara, tava de frente. Zanelli, muito legal. Nosso vice-presidente. Você via que a gente jogou contra o Arsenal na estreia, né? Foi um placar até... Foi elástico, né? Elástico, né? 5-1, se eu não me engano. Né? E uma equipe que não é tão conhecida quanto o Santo Laguna. Foi, exatamente. Impressionante como os meninos foram competitivos e os meninos guerreando no jogo, um padrão de jogo bem ofensivo, uns garotos muito bem postados taticamente. E é uma equipe que muitas pessoas acabam nem conhecendo, né? E você não acha que hoje, por exemplo, como o Flamengo ele tem essa dimensão hoje mundial... Né? Também é o jogo para esses meninos aparecerem, né? Sim. Então, às vezes, digamos assim, o Arsenal, ele, digamos assim, ele tá acostumado a jogar com, né, times do gabarito do Flamengo, mas esse Santa Laguna, ele, digamos assim, fez o jogo da vida dele, às vezes. Uma oportunidade, né? Para que o menino de repente para ele aparecer, né? Exatamente. Sim. E assim, é impressionante como esse time é interessante. Então, assim, essas viagens são muito importantes para o clube. O clube entende que isso faz parte fundamental da formação dos atletas, né? Não só nas categorias 17, 15, mas nas categorias iniciais também, tanto que já está iniciando, né, essas viagens. O Sub-13 agora está em São Paulo, jogando um torneio. E o pessoal também, por exemplo, se não me engano, do 11, 7 e 8 também estava na Gold Cup. Isso, também, né? Existe uma vivência muito grande e Luiz é um gerente que fomenta muito isso, né? De entender que o atleta ele precisa, de fato, vivenciar diversas competições para o desenvolvimento individual, para o desenvolvimento dele também em relação às questões coletivas, que isso, de fato, influencia muito na formação do atleta, né? E, se eu não me engano, Bahia, você vai ter agora uma viagem, não tem? Vamos para Londres agora, dia 10. Por isso, dia 10 agora, né? Dia 10 de maio. A gente vai para Londres e joga um torneio com o Liverpool. Legal. Arsenal, PSV e Flamengo. E ainda deve fazer um amistoso, ou com o West Ham ou com o Chelsea. Cara, isso é sensacional, então, assim, cara. Imagina um atleta de 16 anos jogar um torneio. Quanto tempo lá no total? É uma semana. Uma semana. Assim, a gente fala dos atletas, mas também a nível pro profissional, pro treinador, para todos os membros de comissão técnica, também é muito importante, né, cara? De você poder ouvir, um pouquinho do que eles estão fazendo lá, de poder fazer essa troca, de poder trocar essas experiências. Cara, isso acho que é muito impactante para todo mundo que está envolvido no clube, né? E assim, Rafa, vou até puxar um pouco das competições nacionais, no caso nacional aqui vai ser no nosso CT. Muitas equipes já querem participar, vendo o sucesso que foi a Adidas da próxima edição. River Plate, times da própria Adidas querendo participar. Então, assim, times da Europa também. Times da Europa, o próprio Real Madrid, né, teve uma sondagem para participar. É um intercâmbio maravilhoso, né? Tanto, digamos assim, pensando na prospecção de atletas desses clubes, quanto também de experiência para os atletas que já estão, né? Exatamente. Porque, por exemplo, o Real Madrid está vindo aqui, digamos assim. Aí ele vai jogar com o Flamengo a categoria sub-16, sub-17. Ele já está vendo, de repente, o próximo Vini, né? Exato. Ele já está vendo isso, né? E se for da escola Flamengo, melhor ainda. Né? Lembrando que o Vini, né? Então, se for da escola Flamengo, melhor ainda, né? Pô, melhor ainda, cara. Isso aí, cara, foi um case muito maneiro, né, Bahia? Foi, legal. Assim, o Flamengo foi, junto com a Adidas, foi muito cirúrgico, assim, em relação à questão da estrutura e o Flamengo foi sensacional em relação à organização do evento. Cara, foi tudo muito... Fez transmissão dos jogos também na Flá TV. Foi muito legal. Né, o sinal para os países. Exato. Fez transmissão no YouTube. E o mais legal também é o Flamengo ganhar, né, cara? O Flamengo dentro do CT, eu acho que, se eu não me engano,
Eu acho que o Flamengo... Não, acho não. O Flamengo nunca fez uma competição dentro do Ninho do Urubu e foi a primeira, e o Flamengo ganhando dentro de uma condição também que a gente estava com outros clubes do Brasil também que são excelentes clubes e que também tem uma formação muito bacana. Porque e o Flamengo conseguiu ganhar, cara. Geralmente é uma área mais privada, né? É uma área mais de trabalho ali. Geralmente quando o Flamengo privado, fazia mais competições na Gávea, né? Em que ele tinha uma estrutura ali. Mas no CT ele montou toda uma estrutura, aquela estrutura do final lá, já tem arquibancada. Hoje o CT do Flamengo é algo maravilhoso, né? E eu acho que a ideia do Flamengo também montar essa competição dentro do Ninho, eu acho que até para poder abrir as portas para... Visibilidade também, além né? da visibilidade de outros profissionais estarem conhecendo. O Luiz sempre, muito solícito, sempre abriu as portas do clube. Mesmo quando eu não trabalhava no Flamengo, e quando eu vejo assim, o que ele faz pelos outros profissionais e outros clubes assim, é impressionante. Então, foi muito, muito, muito bacana. Ele é uma pessoa, cara, que eu tenho uma admiração tremenda, assim, porque a gente tem uma relação já de vários anos e de várias, digamos assim, fases da carreira dele, né? Por exemplo, ele chegou, né? A gente trabalhou, né, na colônia de férias do Flamengo, depois ele foi pro Flamengo como coordenador de captação, e aí você vê gerando um time, criando um time ali na captação, depois que o Rafa também chegou, né? E agora como gerente de base também, né? Cara, coordenando muita gente. E eu tive um papo com ele, porque ele aceitou fazer um papo desse na época que a gente estava fazendo aquelas lives na pandemia, né? Eu lembro. E aí ele aceitou. Ele falou assim, perfeito. Rafa, só vou fazer porque você me pediu assim, porque eu não tô fazendo para ninguém. Acho que a gente fez junto até, não foi? Eu lembro disso. Aí e eu perguntei sobre essa questão de como seria gerir, né? Cara, porque ele passou, digamos assim, da gestão de um setor, que era o setor de captação, e foi pro de base, que agrega, né, diversos departamentos. Né, muitos departamentos. Como que é isso também, né, Rafa, no teu caso? Porque, por exemplo, você vai, né, do analista, né, de captação... Auxiliar e depois para treinador, para você gerir, digamos assim, um grupo, às vezes, de 30, 40 atletas, né? Como que é essa mudança? Assim, Rafa, eu vou te falar, eu acho que essas passagens por diversos setores do futebol me fez aumentar ainda mais o meu conhecimento e até a gestão das pessoas. Né? Na verdade, nas duas passagens que eu tive nesses clubes do interior do Paraná, é um clube que não tinha estrutura, entendeu? Então, assim, você tinha que ser supervisor, você era pai, você era motorista, você era tudo, você fazia de tudo, um pouco. Jogava nas 11. Exatamente. Então, assim, isso foi cada vez mais me preparando para quando eu tivesse... Para esse momento. Que foi o que você falou, tô preparado. Exatamente. Porque, assim, quando você vem trabalhar no Flamengo, você carrega uma responsabilidade muito grande. As pessoas, às vezes, que estão de fora não têm noção do que é trabalhar no Flamengo. Não tem noção. E o Flamengo te proporciona muitas coisas boas, mas também te proporciona... Tem um bônus e tem um ônus. E um desses ônus é isso, entendeu? É a cobrança, os desafios, é aquilo de você chegar cedo no CT para você montar o treino, ver o treino das outras categorias. Você está sempre integrado com o pessoal de outros departamentos, que vale aqui até ressaltar, né, o Léo? Departamento de Psicologia, de Recursos Humanos, pessoal, todos esses departamentos são importantíssimos, muito Vamos trazer importante. Todos aqui, né, Rafa? É muito importante. Isso aí. Então, convidados, né, já participaram conosco em algumas porque a gente tem um processo de formação continuada nas escolas Flamengo, né? Para os nossos professores e franqueados. Né? Mas aí são, digamos assim, reuniões privadas para eles. E aí a gente vai trazer o pessoal aqui também para dar um gostinho para a galera que tá nos assistindo, assim, para o pai poder tirar uma dúvida, né? Para as crianças poderem tirarem dúvida, porque existe dúvida nesse processo formativo, né? E não tem muita informação. A gente estava conversando antes de rolar aqui, de ligar as câmeras, falando sobre isso, né? Tem muito profissional que, cara, que falta formação, né? Falta capacitação, não é isso, Rafa? É verdade. E aí, só para terminar, então, assim, é importantíssimo estar preparado para você poder administrar esse tipo de adversidade que vão acontecer durante... Não só... Minha função lá do treinador não é só treinar. Então, é gerir todos os departamentos, ajudar nas o pessoal acha que é só aquela questão de você estar em campo, chegar a treinar, vai embora. Não é isso. Futebol não é assim, ainda mais no Flamengo, né, Léo? E
Em relação ao que você perguntou sobre os profissionais, a capacitação, o que você acha de, hoje em dia, né? Qual é a dica que, por exemplo, você poderia dar, né, para as pessoas que querem se preparar, né, querem estar preparadas para no momento que tiver uma oportunidade dessa? Ô, Rafa, assim, primeira coisa, o profissional não pode entrar numa zona de conforto. Isso é uma coisa assim que eu já passei por alguns clubes e eu vejo alguns profissionais assim se acomodam dentro do processo, né? Exatamente, Léo. Então, isso é ruim para o clube e para o próprio profissional. Então, assim, a primeira coisa é não acomodar. Então, uma dica até que eu dou para os treinadores da Escola Flamengo, assim, não se acomodem com isso. Vão dar o treino com vontade, empenhado, vai com alegria, porque eu acordo cedo, eu vou para o Flamengo assim, com uma alegria absurda. Entendeu? Eu passo o dia feliz. Então, eu faço o que eu gosto e eu falo isso para os profissionais. Cara, a gente trabalha com futebol, cara. O sonho privilégio que a gente tem. Exatamente. Né? Trabalha com futebol e no Flamengo. Então, assim, cara, é impressionante. Então, a dica que eu dou, não se acomodem, cara. Não se acomodem. Porque as oportunidades vão aparecer. Quando menos espera, nada impede um profissional da Escola do Flamengo estar trabalhando com a gente daqui a pouco. Não só atleta. Exato. Um profissional pode vir trabalhar com a gente. Então, acho que a primeira coisa, ô Xará, seria não se acomodar, cara. Não se acomodar com as situações, cara. E principalmente hoje em dia, né, Rafa? Assim, o quanto que a gente, por exemplo, aqui, o quanto que a gente oportuniza para que as pessoas possam ter acesso, para que possa buscar informação, conteúdo, para que cada vez mais ele consiga se capacitar. A gente tem aqui um treinador da categoria sub-16 do Flamengo e provavelmente não. A gente vai ter, né, professores, né, ouvindo, né, esse podcast aqui e entender que, cara, se eles conseguirem construir um hábito deles de buscar informação, de conteúdo, se qualificar, a internet está aí, tudo, né, tá aqui, ó, passando na nossa frente e o cara tem que se conectar a isso para cada vez mais que consiga se desenvolver. E a gente viu isso nesse processo de formação continuada, tá, Rafa? Porque a gente iniciou esse processo há mais de um ano, né, Léo? Acho que tem 2 anos já. Vai fazer 2 anos e a gente viu o seguinte, o aumento do número de pessoas ali, entendeu? Então, a gente via, começou um pouco tímido o pessoal, assistia, mas contextualizar não perguntava. Contextualizar para o Rafa. A gente montou uma formação continuada onde todo mês, né, do ano a gente sempre leva um tema, né? Um tema que pode ser um tema do departamento do técnico, um tema do departamento de psicologia, fisiologia, parte física. A gente traz variações em relação aos métodos de treino, como montar um microciclo, qual metodologia é utilizada hoje de fato nas categorias de base do Flamengo. Então a gente fomentou um processo onde a gente faz uma formação para que cada vez mais os professores das escolas do Flamengo estejam conectados ao clube e entendam quais são os processos para treino, processo para departamento psicológico, enfim, tudo que envolve o Flamengo. E aí isso tem praticamente 2 anos, né? E a gente iniciou um processinho ali de formiguinha e hoje quando a gente vai fazer uma formação, cara, tem 70, 80 pessoas ali na plataforma e a gente sempre leva um tema que é muito legal para assim... num horário que talvez é um horário, né? Um horário que talvez não seja um horário mais acessível, mas um horário que dá pra gente e a gente faz reflexões ali de tudo que vai voltar do futebol. E você vê esse resultado, Rafa, no trabalho, né, dos professores no dia a dia, né? E também, por exemplo, no aproveitamento dos atletas das escolas Flamengo hoje no Flamengo, né? A gente tem o Walter, né, deve ter trabalhado com você. Valtinho, né, nosso observador, né, técnico, supervisor de campo, vai nas unidades, né, tá sempre nas unidades visitando também, né, prospectando talentos. E, cara, a gente teve um aproveitamento muito bom no ano de 2022. Né? Muito bom, né? A gente estava aqui na semana passada, ele mandou um garoto de 17 anos que foi aprovado. E isso é difícil, né, Bahia? Muito difícil. Foi aprovado no Flamengo, cara, sub-17. Sub-17? Ou sub-20? Não lembro agora. Sub-17. Eu saiu do lado, acho que se eu não me engano, foi no Cefan, não foi? Aí foi aprovado. Exato. Não sei se a continuidade, se ele tá no grupo, como é que... Eu não sei agora o contexto. Exato. Mas é difícil, né, cara? É difícil o menino entrar num processo desse de praticamente chegando no sub-20, principalmente se tratando de Flamengo, ele conseguir ser inserido e conseguir, de fato, né, performar lá dentro do clube. Não, e é exatamente por isso que a gente criou esse processo, para que a gente possa formar, capacitar os nossos professores, porque no final ele vai passar todo esse conhecimento para esse aluno, para essa aluna. Né? E é fundamental, porque imagina,
o garoto no processo de formação, a menina no processo de formação, foi lá, fez uma avaliação, né, no clube, ela já sabe o que vai ser pedido, já sabe o que vai ser pedido para ele, né? Já tem a linguagem, exatamente. Já se comunica já entende com aquela metodologia. Né, o ambiente de fato que cerca ali aos métodos de treino, né, que é praticado dentro do clube. E está sendo legal, porque assim, isso mostra também, se esses atletas de fato estão saindo e estão prospectando, isso mostra que o ambiente deles de treino está sendo muito bom. Perfeito. Então eles estão desenvolvendo, estão se capacitando, estão evoluindo em tudo aquilo que cerca o jogador e estão aí dando sequência na carreira. Porque é o que a gente fala, né? Hoje, né, as escolas, a gente estava conversando sobre isso, são 270 unidades em todo o Brasil. Imagina, a gente está em cidades que, né, o Flamengo na cidade é a escola, né? E imagina a oportunidade de captação. Você, já foi analista de captação, já foi, cara, já teve lá, já esteve nas nossas competições. O Rafa estava falando, ele esteve na Copa Flá de 2019 no Maracanã. Que maneiro. No Maracanã. Que maneiro. Entendeu? Ele viu, ele falou... Não jogou também? Não jogou. Porque naquela, se não me engano, a gente não teve... Não teve o jogo. Tá, não teve o jogo. Mas na próxima, agora, 2023... Tá convidado. Tá tem que me preparar, então, acho que durante os 6 meses. Prepara, meu irmão. Se prepara. Ele aqui, o que acontece? Ele chegou, Rafa, vou jogar, hein? Eu falei assim, não, vai jogar, não tem problema não. Só que ele pensou que ele fosse jogar com quem? Com o time dos pais, não acreditava, dos pais. Cara. Foi, me botou logo no meio da esfera toda lá, cara. Do Pet, do Moser, do Andrade, do Adílio. Tem que jogar, pô. Ele falou que queria jogar, jogou. Joguei. Fiz um DVD, pô. Meu filho vai crescer, vai ver o DVD. Melhores momentos. Muito bom, foi fera. Melhores momentos. Aí, até a voz da consciência riu, cara. Não tem como não rir depois disso. Depois, eu acho que deveria ser legal, assim, botar os melhores momentos do Léo aqui. Pô, eu passo depois, cara. Vai botar aqui, vai ficar legal, vai ver, pô. Só passe assertivo, Bahia. Ai, que beleza. Fala isso, eu tenho até uma curiosidade. Bahia, você falou em 2000, foi em 2001, mais ou menos, você iniciou o seu processo como treinador. Para, né, iniciar como processo profissional. Antes disso, você tentou ser jogador de futebol? Léo, ainda bem que não. Não? Porque eu era muito ruim. É mesmo? Na verdade, eu não era ruim. Eu não gostava de correr. Assim, eu é igual a voz da consciência ali. Cara, assim, na verdade, futebol de campo eu cheguei a fazer algumas avaliações, né, no antigo Barra Futebol Clube, um clube que um tempo atrás o Flamengo usou como uma das sedes, né, que era o Fla Barra. Era o segunda divisão também do Carioca, não chegou? Se eu não me engano, sim. E aí eu cheguei a fazer algumas avaliações, só que, primeiro porque não ia passar mesmo, porque eu não gostava de correr, e segundo porque também era compatível com o horário da escola. Então, assim, minha mãe falou, não vai ser jogador. Não vai rolar. E assim, mas eu gostava de jogar, eu gosto de jogar com a bola no pé, tanto que meus times hoje são os times que gostam mais de propor o jogo, né? De propor o jogo. E aí eu acabei não sendo jogador, mas sempre tive esse lado pro futebol. E aí, em 2000, comecei a fazer faculdade. 99, 2000, comecei a fazer faculdade de Educação Física. E aí, onde eu me formei, depois abri uma escola de futsal, que tenho até hoje. E aí, depois comecei a trabalhar com futebol, com futsal de alto rendimento. E aí, minha carreira que eu já história e hoje, né, maneiro. Treinador do Sub-16. Deixa eu te perguntar, você fez faculdade de Educação Física, fez aonde? Fiz na antiga universidade. Legal. Universidade. Ali pertinho do Ninho, em Vargem Grande, ali no Estrada do Rio Morto. Estrada do Rio Morto. O Rodrigo Pacheco, preparador de goleiro, fez lá. Era meu aluno. Era meu Bruno Coev, supervisor do clube, também fez lá. Fez, mas eu acho que ele era de uma turma antes da minha. Pô, que o Pacheco a gente estudava junto. Pô, o Pacheco estudou junto? Que maneiro. Temos que trazer o Pacheco também aqui. Então... Tá convidado. Quando convidar o Pacheco, pede pra ele trazer o pandeiro, o banjo, o cavaco, tem o campo de pagode ele. Aí sim, cara. Fera, Pachequinho. Inclusive, acho que jogou hoje, né? Lá na competição, lá em São Paulo. São Paulo, né? Verdade. Pô, muito legal. Muito legal. Rafa, me fala o seguinte, tá? A gente tá falando aqui também, né, do processo de formação, né? Me conta um pouco dos jogadores que percorreram esse caminho também, né? Porque a gente sempre fica assim... Né, na curiosidade de saber quais foram os jogadores que, digamos assim, que você viu, né, que você viu crescendo, como é que é essa lista assim de nomes assim? Rafa, como eu te falei, né, quando eu comecei a trabalhar com futebol de alto rendimento, foi lá no rival, né? E aí a gente conseguiu montar isso em 2006,
2006, 2005 para 2006, a gente conseguiu montar uma geração muito boa, que é chamada geração 98, né? E a geração que veio o Matheus Vital, que é o Pet, mais conhecido o Andrei. Vital hoje, se eu não me engano, está no Cruzeiro. Isso. O Andrei, volante do Curitiba. O Neneca, que é o nosso goleiro hoje, era o meu goleiro na geração 99. O Neneca? O Neneca começou lá com 6 anos com a gente. Legal, lá, cara. Não sabia nem correr depois. Eu não sabia disso. Mandar um abraço pra ele. Ô, Gô, tive com ele ontem, cara. Tem com ele ontem. Deixa eu contar as histórias aqui. E aí tem o Fabinho, que hoje joga na Itália, joga numa liga paralela lá na Itália. E o Caio Alexandre, que é o volante do Fortaleza. Jogou no Botafogo, estava lá fora. Então, assim, são alguns atletas que passaram diretamente na minha mão. Mas, assim, peguei o Felipe Coutinho jogando em alto nível, é impressionante. Era algo assim. É impressionante, impressionante. É um menino, para mim, foi o melhor salonista que eu já vi jogar na vida. É impressionante como a relação dele com bola dava gosto. E ele era sub-13 na época, né? E era impressionante, impressionante. O que ele fez no Barcelona, ele fez no Liverpool, assim, era impressionante. Na seleção brasileira também. Na seleção, então, também. Assim, é um atleta que enche os olhos de ver. Capacidade técnica, se alguém cognitiva. puder puxar no YouTube, ver os lances do Felipe Coutinho na base. Salão, né? Impressionante, impressionante. Então, assim, são esses atletas que trabalharam comigo e de alto nível que estão no Flamengo hoje. Foi o Neneca, que, para mim, dispensa comentários, também um goleiro de altíssimo gabarito. E alguns que passaram, mas assim, não tiveram tanto contato, né? Tanto contato. Mas também não chegaram a jogar futebol profissional de prateleira de cima, que a gente chama, né? Mas, por exemplo, na época digamos assim, de prospecção de atletas, quem que hoje, digamos assim, você vê que você levou para o clube, né? Se bem que foram 6 meses ali, mas como é que foi o teu aproveitamento? Cara, eu tô tentando puxar aqui para ver algum atleta que tá até hoje. Cara, tem um menino chamado Lucas Bastos. Sabe quem é? Sei que é. Sub-10, se eu não me engano. Eu vi num projeto de uma escola de um amigo meu, assim. Sério, cara? Eu que levei o Lucas Bastos pro Flamengo, assim. O pai dele, me agradece até hoje. Fala, cara, você é fundamental na nossa vida. Isso é legal, né? Esse reconhecimento. Não, coincidência, então, assim, cara. Coincidência, porque tem 2 semanas que eu fui ver o jogo dele. O Alexandre, pai dele? Fui ver o jogo dele. É um menino extremamente técnico, inteligente, cara, esconde a bola, meu irmão. Muito bom jogador. E é um menino que foi engraçado, porque esse amigo meu, Miguel, provavelmente ele vai ver, um abraço. Tu viu ele no projeto, Rafa? Então, o projeto do Miguel, cara, uma escola de futsal. Fica onde? Até é o pai do Rafinha, do Paulo. Sei. Então, é um menino que ele falou assim, Rafa, você precisa ver um jogador aqui, cara. Falei, Miguel... Rafinha, lateral esquerda. Isso, exatamente, sub-13. Ele, cara, tu precisa vir aqui. Eu falei, Miguel, eu tenho uma demanda. O Luiz, cara, que o Luiz é brabo, né? Cara, eu tenho projetos para vir em Campo Grande. Eu sei, ele, Rafa, vem aqui, cara. Só um dia. Falei, beleza, eu fui. Cheguei lá, falei, Miguel, quem é esse menino, cara? Porque ele é um amigo particular, então você aqueles pedidos. Então tem o filho do amigo que joga, quando você vê, não joga nada, né? E aí, quando eu falei, solta a pelota pra ver, Rafa, primeira bola que ele pegou, eu falei, para o trem. Já sabe, né? Ele falou, mas tu não viu nada? Eu falei, não preciso ver mais nada. Na hora eu liguei pro pessoal do Flamengo no futsal, falei, cara, eu vou levar um menino que é acima da média. Os caras, como? Você não tem um parâmetro? Eu vou. Tem um parâmetro, sim. E aí, o primeiro treino no menino na Gávea, o menino ficou, cara. E esse teve mais 2 meninos também, é o João Rosa também, se eu não me engano, tá lá no Flamengo. Também é um outro menino do mesmo projeto, que também é um menino... Primeira bola que ele veio, o menino dominou de letra, saiu jogando, falei, opa, para. E esses meninos com 6 anos. Então, já dá pra ver, né? Com 6 anos. 6 anos. E assim, Rafa, é difícil, cara. Com 6 anos é muito difícil. Muito difícil. Porque, assim, a gente já tem uma ideia do que o mercado quer. Sim. Só que 6 anos, cara, o menino tá num processo de desenvolvimento onde a variável física, esquece, grande, não conta. Então, o que vai contar ali é, de repente, alguns pilarezinhos. E um dos pilares é o repertório motor, repertório técnico, repertório cognitivo, né, cara? E para você conseguir... reunir tudo isso e dizer, esse menino tem potencial para poder estar no clube. Ele tá falando desse atleta, mas esse atleta hoje é um destaque no clube. Esse atleta é o camisa 10, né, da geração dele.
E, 6 anos para 12, ele tem 12 hoje. 12. São 6 anos de diferença. 6 anos, e assim, tu já vê que é um processo já feito dentro do clube e ao mesmo tempo, para identificar isso é muito difícil, cara. E é uma coisa que, por exemplo, vários obstáculos, várias coisas no meio desse caminho, de 6 anos. Né? E ainda vai ter, né? Ainda vai ter. E assim, Rafa, eu prezo muito, como os treinadores do Flamengo, a própria metodologia do Flamengo e da escola Flamengo preza muito, é o jogador técnico, né? Exato. Então, assim, eu tenho um olhar muito apurado para isso. Né? Então, assim, quando eu vi esse menino no primeiro, a forma que ele se posicionou, já recebeu a bola, recebendo a bola já para procurar um espaço e já fez um drible. A forma que ele se... Eu falei, não, esse menino aí é diferente. Se ele vai ser ou não é uma outra questão. É uma outra história, a gente na não verdade. Pode cravar. Mas assim, hoje, todo mundo sabe jogar bola. Mas jogar futebol, pensar o jogo, tomar as decisões, saber cortar caminho, entendeu? É diferente. Então, graças a Deus, a escolha foi certa. O menino tá lá no Flamengo. O Flamengo gosto muito dele. Dá um apoio. Então, assim, eu fico muito feliz por ter ajudado o Flamengo. E qual seria, por exemplo, um conselho para vocês, para esses meninos que estão nos assistindo assim? Como que ele consegue, digamos assim, pensar o jogo? Como que ele consegue, né, ter essas características? O que vocês acham assim que ele poderia fazer? Por exemplo, analisar, ver bastante os jogos, estudar, Eu sei que em certas idades é difícil isso, né? É respeitar um pouco, assim, logicamente... ele identificou esse menino com 6 anos, né? Então, o processo de aprendizagem do atleta passa por muitas fases de desenvolvimento, né? Tu também não vai chegar e vai falar que o menino de 7, 8, 9, 10 anos, de repente, tem que fazer algum movimento que um jogador profissional faz. Lógico que existem algumas situações que acontecem, que faz parte. Sim. Mas é entender que ali ele está num processo de desenvolvimento. Acho que nessa idade o menino tem que jogar bola, consumir futebol, fomentar futebol para ele, que ele esteja inserido no ambiente e no clube. Isso aí é muito bem feito, principalmente os profissionais que tem no clube hoje. E ao passar dos anos das categorias, ele entender que em algum momento ele vai precisar de muitas informações em relação à parte individual, entender as questões coletivas, entender que o coletivo vai favorecer a individualidade dele e o individual dele também vai favorecer as questões coletivas. Então, assim, consumir, né? Consumir informações que é pertinente para o desenvolvimento do atleta. Então, para o pai assim, que está nos assistindo, para a mãe que está nos assistindo, o seguinte, o melhor conselho deixe seu filho jogar bola. Deixa jogar bola, principalmente nas fases iniciais. Cara, é impressionante como o Leonan... O Leonan já foi do campo, é do campo também, até hoje didático, a gente conversa. Né? Não, é impressionante, assim, o Leonan é fora da curva. O problema todo da formação que eu vejo, Rafa, são os pais. Entendeu? Enquanto os pais não tirarem esse sonho, que acaba sendo dos pais, de querer que seu filho seja a solução dos problemas financeiros da família, as crianças vão estar sendo pressionadas cada vez mais. Você vai acabar criando atletas cada vez mais frustrados, porque ele vai acabar achando que a responsabilidade da família tinha que passar por ele com 7, 8, 9, 10 anos. E os pais não podem fazer esse tipo de pressão, Rafa. E você acaba tirando o gosto, né, dele praticar esse esporte. Exatamente, cara. Porque o atleta de futebol já tem a pressão dos treinos durante a semana e dos jogos no final de semana. Então, o momento de lazer da criança, de brincar, de pique, andar, correr descalço, de biques, não existe, mano. Não existe. Você não vê hoje uma criança brincando descalço. Dificilmente. Você vai ver nas comunidades, você vai ver na periferia. Mas assim, deixa a criança brincar. Deixa. Sem responsabilidade, o que eu digo de jogar futebol. Deixa dar caneta, deixa dar balão, deixa improvisar, deixa. Porque eles acompanham muito na internet. Eles vão ver os vídeos dos atletas que eles mais se identificam, tanto na parte defensiva ou ofensiva. Então, eles já vão ter aquelas informações. Se você começar a cobrar ainda mais durante os treinos, os atletas, você vai acabar criando atletas robotizados, mecanizados. E aí você acaba perdendo aquela genialidade do atleta. A tomada de decisão, né? Você tira essa questão Isso que o Bahia está falando é muito importante, cara. Porque, logicamente, hoje ele está numa categoria que é um sub-16 e praticamente, se a gente for ver para o mercado hoje em dia, o sub-16 sub-17, os jogadores já estão sendo vendidos, né? Mas a gente se tratando de formação... Assim, já estão se profissionalizando, né? Se tratando de formação ali, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aí depois da sequência, cara, o ambiente tem que ser prazeroso. E uma das questões que eu sempre
na verdade, dava ênfase nisso é porque o atleta ele precisa estar num ambiente que seja prazeroso. Porque se não for, a gente adulto, se não for prazeroso pra gente, a gente não vai querer estar ali. Imagina o atleta, cara. É a mesma coisa. Então, assim, um ambiente prazeroso desperta várias informações e sentimentos pro atleta que, meu irmão, ele vai descobrir muitas coisas que, de repente, ele tem potencial e, de repente, que ele nem sabe ainda que vai ter. Então, isso é muito importante pro desenvolvimento do atleta, cara. Cara, e isso que o Rafa falou da questão da pressão exacerbada é algo, assim, que a gente vê, né, por conta da realidade do Brasil, né? A gente nossa sabe sociedade, da né? nossa sociedade. Mas, cara, é algo que a gente transfere para as crianças que, Pô, cara, às vezes foi o que você falou, você tá colocando a esperança de uma família inteira numa criança de 6, 7 anos. Os jogos, né, Bahia? Sabe, não tem nem dimensão disso. Os jogos, né, cara? Meninos de 8, 9, 10, 11, 12, aquela pressão. Principalmente salão, por exemplo. Aquele clima todo ali, meu irmão, de pressão, meu irmão, os pais berrando, os pais gritando. Já vi um vídeo uma vez de briga na arquibancada de um jogo de salão de 6, 7 anos, cara. Acontece. Acontece. E muito, né? E muito. Cara... Né? Mas isso não deveria ser algo normal, não, né? São crianças ali que estão praticando um esporte, que estão ali até para aprender a perder, aprender a ganhar, se frustrar, terem essas experiências. E eu vejo muita coisa da transferência de responsabilidade também na questão de perdi porque o árbitro fez isso, perdi porque o meu treinador não me colocou, perdi porque isso, perdi porque não joguei na minha posição. E aí o pai reproduz isso pro filho e o filho... Exatamente. Os filhos nessa idade são esponjas, né? Eles refletem essas atitudes. É o fruto do meio, né? E aí, cara, você tá ali com uma coisa para gerir que... Como que é? E assim, Rafa, isso que você falou também é importantíssimo, porque sempre quando um atleta não tá jogando, né? O culpado é o treinador, né? Sim. Então, assim, porque meu pai falou que você não gosta de mim. Meu pai falou que minha mãe... Então, assim, é uma reflexão sempre que eu faço com os meus atletas. Eu pergunto, quando o atleta... Geralmente o atleta que vai te procurar é o atleta que não está jogando, né? Sim. E aí ele pergunta para você, professor, o que eu preciso melhorar? E aí eu faço uma outra pergunta para ele. Você acha que você está dando o máximo que você pode? Aí ele para pensar e fala, não. Então... em vez de querer transferir também o problema para terceiros, é interessante isso, não só como profissional, que eu não falei para você que o profissional tem que ter prazer de trabalhar, tem que ver o que ele pode melhorar. Lógico que a gente está ali fazendo parte da formação do atleta, mas o atleta tem que ter essa autorreflexão também, saber, porque ele acaba caindo numa acomodação. Isso já estou dizendo num atleta já de 16, de 15, 17 anos. Que tem essa mentalidade. Exatamente, que já não na fase de iniciação. alcançar isso. E aí eles precisam saber, não, posso melhorar, realmente eu não estou dando. E depois dessas conversas, por incrível, impressionante, Rafa, como melhora os atletas. É impressionante como esses atletas evoluem, assim, por uma simples pergunta. Vocês estão dando o máximo? Eles, não. Então você pode dar o máximo? Posso. Você pode correr um pouquinho mais? Pode. Você pode se dedicar um pouco na parte dos fundamentos? Posso. Então vamos embora. Experimenta. É impressionante uma semana como o menino já evolui. Então, assim, essas transferências de responsabilidade, não só dos pais na fase inicial, na fase um pouco mais avançada, é importante os atletas terem esse tipo de reflexão também. Eles se balizam muito pelo ser titular ou não ser. Eu não estou falando nem o atleta, mas o pai e a mãe, né? Meu filho é titular, meu filho é melhor jogador, meu filho tem isso, tem aquilo, não sei o que. Faixa, né? Aí acha que o filho é o melhor jogador do mundo. Aí o filho dela é reserva agora. Meu filho vai ser mandado embora, não sei o que lá, o treinador não gosta dele, não sei o que. Criam diversas coisas. Cria uma... Que não se preocupa hoje em dia, principal, que é o menino né? desenvolver, se capacitar, melhorar a parte técnica, melhorar a parte tática, enfim. Então, eu tava vendo um vídeo ontem, né, do Diego Ribas falando sobre uma questão como essa. Ele tava falando que, né, na época que ele foi pro Atlético de Madrid, Simeone, que ele jogava com o Simeone, não sei se você já viu ele falando sobre isso. Fantástico esse vídeo. Ele falando sobre isso. Ele falando o seguinte, ele, né, contou, o Simeone insistiu para eu ir para lá, cara, e perguntaram para ele como é que foi a questão da mudança de mentalidade dele, né? E aí ele falando, com o Simeone, quando eu estava no Atlético de Madrid, o Simeone fez bastante questão de eu ir para lá, conversou comigo, aí, sei lá, um jogo de Champions League, tava jogando bem, não sei o quê,
tava jogando muito bem, aí chegou no segundo tempo, 10 do segundo tempo ele me substituiu. Aí, lógico, né? O jogador, ele não gosta, né? Aí ele sai assim, beleza. No dia seguinte ele vai fazer essa pergunta, né, pro professor. Foi lá, bateu na porta. Pô, professor, mas o que houve, cara? Você insistiu pra me receber aqui. Tu vai me tirar do jogo, pô? Tu vai me tirar do jogo, tava jogando tão bem. Aí ele, Diego, você tava jogando bem. Pra você. Né? Não pra equipe. Aí ele começou a pontuar várias questões, né, do jogo em equipe, do jogo coletivo. Perfeito. Que é exatamente isso, né? Essa análise do atleta ali. Será que eu tô rendendo o melhor que eu posso render mesmo? Será que realmente eu estou fazendo aquilo que o meu treinador está pedindo? E o jogo tem essas necessidades, né? Exato. Tem a necessidade de algumas ações individuais que vai fazer parte da função dele e tem também as questões das individualidades dele que vai favorecer também o aspecto coletivo, né? Exatamente. Nosso próximo convidado já chegou aqui, mas tá tranquilo, pode sentar ali. Pode sentar ali, Aprígio, sem problema nenhum. Aí, ó. Né? Fala pra ele que você tem que fazer mercado, Bahia. Teve que fazer mercado, Aprígio, por isso que... Por isso que ele foi antes. Ele já tá sabendo, já tá sabendo. Ele foi convidado pro churrasco? Óbvio. Lógico, pô. Como é que não vai? O coordenador técnico fora do churrasco não tem como, pô. Não, na casa dele. Na casa dele. Então, pô, tá tranquilo. Tá todo mundo convidado, né, Aprígio? Pô, show. A picanha... picanha, pô. Picanha, fiado. Coisa assim. O Rafa vai lá vai comprar uma picanhazinha legal. Quem é que vai fazer esse churrasco aí? Olha, então... É tu aí. Na verdade, já foi feita a lista pelo Aprígio, né? Tem algumas exigências. Não pode ser... Não. De tem segunda, que ter de terceira, não. Tem que ter um padrão ali. Tem uma marca específica que ele escolheu também. Concordo. É mesmo? Não, time grande é Flamengo, né, Rafa? Concordo, é Flamengo, cara. né? Flamengo, cara. Mas foi o que eu falei, tem o ônus e o bônus. É o bônus. Vou falar que ele está certíssimo. Certíssimo. Tá certíssimo. Tem que ter um padrão de qualidade, entendeu? Porque de vez em quando a voz da consciência vai lá em casa, leva nada, cara. Leva nada? Leva nada que a voz isso, da consciência. Já tô levando a minha presença, porra. Quer que eu leve o que mais? Tá vendo? Eu sou caro, cara. Não qualquer um que eu vou churrasco, não, cara. Aí, tá vendo? Pô. Essa voz da consciência voz tá da demais. Consciência né? tá demais, meu Tá irmão. demais, cara. Tá demais. E assim, tava até contemplando o que você falou, Rafa, dessa questão do Diego. Ele falou desse cenário assim de o treinador de fato passar o status para ele, né, em relação ao que ele estava produzindo no jogo, né? E questionou ele de falar que ele não estava produzindo para uma esfera coletiva, né? E o Diego retrata depois um cenário que é muito legal também, que é o processo inverso. Ele fala assim, cara, e às vezes o treinador tira, né? Ele me tirou, só que ele entendeu, e eles fazem muito bem isso, que se eu fizesse aquele movimento, ou algo específico que ele pedisse dentro do treino, ele me voltava pro time. Então não ficava aquela meio que picuinha com o jogador de repente achar que ele tá jogando só para a individualidade dele, mas muito pelo contrário, quando o atleta começou a fazer de novo aquilo que fosse favorecer o aspecto coletivo, ele voltava com o atleta novamente para a equipe titular. E aí ele falou que teve dois caras, né, que para eles foi muita referência, que um é o Simeone e o outro era o JJ. Que o JJ era Perfeito, muito bem isso em relação à questão de como ele geria esse ambiente ali que fosse mais favorável para o desenvolvimento de todo mundo ali dentro, cara. E assim, Rafa, no que o Leonan falou, essas intervenções, não só de perguntar para o atleta o que ele pode melhorar, mas a gente faz muito durante a atividade, quando o atleta toma uma decisão errada, a gente para. O que você poderia ter feito? Uhum. E aí ele para e pensa, aí ele começa a pensar na situação. E geralmente fala assim, pessoal, não se movimenta, fica parado, estático. Pensa o que você pode fazer agora. Aí ele começa, falei, uma outra opção. E aí ele começa a ter um pensamento mais amplo. Tem mais repertório ali, né? De quando ele receber a bola, o que ele vai fazer. Então é importante também, até a dica para os treinadores lá da Escola Fla, é fazer com que a gente chama muito desse descobrimento guiado, né? Você fazer com que o atleta pense não só numa alternativa A, quando tiver com a bola ou sem a bola, numa B, numa C, para ele poder, quando a bola chegar, ele ter as melhores decisões na partida e poder a gente conseguir chegar ao objetivo final, que é lá na frente para fazer o gol. Então, assim, essas intervenções durante os treinos é importantíssima.
Por isso que o processo tem que ser muito rico. Por isso que o processo tem que ter bastante informação mesmo, para que cada vez mais esse ambiente seja de muito aprendizado. Porque o futebol, meu irmão, dentro do jogo tem não sei quantas mil decisões, né? E às vezes essas decisões são diferentes uma das outras. A gente não tem como falar diretamente no resultado, né? Exatamente. Quanto mais repertório ele tiver dessas tomadas de decisões, desse acervo todo, meu irmão, melhor para o desenvolvimento do atleta. E o Flamengo faz muito bem isso, cara, com os profissionais que tem lá, com todo o processo formativo, né, iniciando lá do sub-6 até o sub-14, dentro desse processo de 6 a 13, né, juntamente com o futsal e o futebol de campo. Hoje o Flamengo está cercado de muito bons profissionais e tenho certeza que a gente vai ter muito mais aí jogadores prospectados no mercado de futebol profissional. É isso, graças a Deus, e que a gente, né, que torne isso, digamos assim, uma regra, né, que a gente siga isso, como a gente vem seguindo nos últimos anos. O Flamengo, tanto, né, no profissional quanto na base, vem atingindo resultados assim maravilhosos. A gente vê, né, campeão brasileiro, né, a Copa do Brasil e outros títulos também internacionais, né? A gente vê o Flamengo brilhando nisso também. O Flamengo tem 2 semanas, foi 2 semanas, acho que o Flamengo ganhou agora a Liga de Desenvolvimento da categoria... na verdade foi... Era do 15, não era isso? Era, na verdade, a geração 2009, que foi pela Sub-13, mas na verdade é a Sub-14, né? E inclusive capitaneada lá pelo o coordenador técnico Marcos Lourenço, o treinador o Daniel Franklin. Enfrentaram o Palmeiras, né, na final, ganharam de 1-0, foram campeões agora da Liga de Desenvolvimento, até como se fosse um brasileiro da categoria Sub-14. Foi com um gol... Foi com um gol de bicicleta do Juan, que golaço. Dá um parabéns aqui pro Daniel Franklin, que também é outro que daqui a pouco a gente vai convidar para que possa estar aqui falando um pouquinho sobre o processo dele. Um gol antológico do menino. Que deu a vaga para Libertadores. Que deu a vaga para Libertadores, que se eu não me engano vai ser final de maio ou início de junho no Paraguai. Legal. Vai jogar Libertadores. Legal. E aí é aquilo que a gente falou da vivência internacional, né? Da vivência internacional, de estar em outro lugar, né? De estar ali. E que se ganhando a Libertadores vai pro Mundial. Legal. Tem o Mundial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Cara, isso é sensacional. Rafa, deixa eu te perguntar, porque, por exemplo, na tua categoria, é uma categoria que hoje, né, a gente vê esse momento de transição do atleta também com assinatura de contrato, né? Porque o atleta ali, ele às vezes está naquele momento de assinar o primeiro contrato profissional. Como que é lidar com a expectativa um pouco também, né, do atleta referente a isso? Né? Ele às vezes tem aquela insegurança. Como que é isso? Porque isso também deve pesar bastante, né, na cabeça deles, assim, né? Assim, Rafa, eu procuro conversar com os atletas não só coisas do futebol, do treino, né? E aí, como eu já passei por alguns clubes, eu falo para eles o seguinte: vocês não têm noção de que é estar no Flamengo. Eu acho que só investir a camisa do Flamengo hoje é um prazer, é um orgulho que nem todos vão conseguir ter na vida. Então, eu acho que por eles já estarem no Flamengo já é uma responsabilidade muito grande, já é um prazer enorme, é um orgulho de estar vestindo o manto sagrado. E aí a gente tenta passar para os meninos que é uma conquista natural. O contrato profissional, lógico que todos os atletas vão almejar o contrato profissional, todos querem chegar na prateleira de cima, mas isso vai ser uma consequência de um bom trabalho. Né? Exatamente. Isso não pode ser o foco principal, porque ele acaba pensando, vai desvirtuando o pensamento principal, que é jogar futebol. Perfeito. E ele acaba tendo o pensamento por um lado que vai acabar atrapalhando. E às vezes perde o foco, né? Exatamente, e acaba ficando no processo. Que é o que acontece com muitos atletas. Porque a gente sabe que é muito difícil chegar ao alto nível. É muito difícil, ainda mais no Flamengo. Então, assim, em relação à preocupação em assinar o contrato profissional, nós não temos ainda Eu não vivenciei, não participei, não fiquei sabendo que eles estão preocupados com isso. Tem alguns atletas que já têm contrato profissional na categoria, mas não é motivo daqueles que não têm de ficar insatisfeito. Isso, zero chance. Então, a gente tenta tratar com naturalidade isso aí. E como também tem o próprio departamento de psicologia também, né, do clube, né, que faz o acompanhamento, né, as meninas, a Duda, né, a Duda, a Carol, a Rafaela, né, acompanham isso também, né? A gente já conversou com elas também, e elas falam que é um momento também de atenção para o clube, porque às vezes é uma mudança, né, digamos assim, até em termos financeiros para o atleta, né, considerável. Assim, né? Isso impacta, né, influencia muito. A gente não sabe especificar, cada atleta tem seu cenário ali, né? E o departamento social do clube
né, consegue intervir em relação juntamente com o departamento de psicologia, porque de fato, se a gente for ver no nosso cenário, de repente é um atleta que teve uma vida, uma condição de repente não tão favorável. Exato. Né, e em algum momento ele começa a ganhar um salário que de repente ele vai se tornar uma referência dentro de casa, ou já era uma referência dentro de casa. O chefe da família, às vezes. Exatamente. E aí começa a ganhar 5, 10, 15, enfim. É um salário que seja muito impactante, e isso, de certa forma, pode influenciar de forma positiva, como também pode influenciar de forma negativa, onde ele vai achar que naquele momento ali, aquele salário ali tá bom para ele, e ele não vai ter isso pro resto da vida, né? Entra na zona de conforto, começa a baixar a performance, não começa, de fato, a fazer o que o jogador de futebol tem que fazer, que é treinar, que é se dedicar, tá envolvido, engajado ali, meu irmão, para buscar o sonho dele. E a gente já teve, né, cara, vários cenários assim, de repente atletas assim, emblemáticos, né? Casos emblemáticos, e eu acho que o mais emblemático mesmo é o do próprio... Não foi muito bem isso, né? Mas é aquela questão dos pais também, né? Do pai atrapalhar nesse processo de formação do próprio Jean, né? Jean, assim, eu acho que é um exemplo assim que você via ele... Era tido... O processo, eu peguei muito bem, até porque eu trabalhei com ele no Flamengo, em 2012. Eu trabalhei com ele no Flamengo. Eu lembro no Sub-17, era geração 95. Ele estava no Santos, né? E aí, se eu não me engano, acho que ele bateu fora do país. Ele foi para fora e depois voltou pro Flamengo. Quando ele volta pro Flamengo, eu na época era estagiário, eu falei assim, caraca, o Jean Xera. Falei, cara, o Jean Xera, porque, cara, o menino já tinha uma proporção gigante, né? Não era essa época de rede social como a gente tem hoje, né? Imagina. Mas era muito... o Jean Xera estava em todos os sites, enfim, foi muito badalado naquela época. E eu lembro perfeitamente que ele já tinha um salário que era muito diferencial dos outros atletas, né? E ao mesmo tempo eu ficava analisando, o salário dele com o que ele de fato fazia para cada vez mais se transformar dentro do treino, né? E em algum momento ele deixou que esses fatores externos influenciassem, baixou o nível de performance e infelizmente eu não sei nem se ele está jogando. Pode dar consciência. Ele foi Santos, Gênova na Itália, Flamengo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Oeste, Pinheiros, Panialacos, Buelda, Cuiabá, Santos B, Porto Santista, Santos de novo e aposentou no Sinop. Aí tu vê aqui... E ele nunca conseguiu, né, viver sobre, digamos assim... sobre a expectativa que foi exercida, né, ali sobre ele, né? Isso é triste também, né, de você pensar assim, porque... Gerou uma expectativa muito grande. Teve uma valorização também muito grande em cima, em relação até às questões de valor financeiro, né? Mas, infelizmente, acabou ficando no meio do processo, cara. Não foi. E a gente vê esses casos acontecendo, né, no futebol, né? A gente trabalha com isso, a gente sabe, não só por esse motivo, mas também, às vezes, por lesão, né? Por várias coisas que hoje a gente sabe que acontece, né? Porque é aquilo que você falou. Por exemplo, é um caminho muito longo, né? É um caminho muito longo. Imagina, o garoto entrou, né? O caso que você contou hoje do destaque do Sub-12, né? Eu esqueci o... Lucas Bastos, por exemplo. Ele entrou com 6 anos... Né, tá com 12 agora, ainda tem um caminho para percorrer ainda. Né? Imagina, é algo que você tem que manter a cabeça no lugar, o foco ali, né, por um tempo. Assim, né? E todas as esferas influenciam, né? O Rafa falou muito bem em relação às questões dos pais. Imagina assim, se esse menino não tiver num ambiente legal, favorável para ele, já 6 anos de formação, de repente ele tem um ambiente em casa ruim. Né? Vou dar um exemplo. E um ambiente onde tem uma pressão muito grande, esse moleque daqui a pouco não vai querer mais jogar futebol, vai querer largar, não vai querer ficar mais 6 anos aí, meu irmão, percorrendo essa estrada para se tornar um jogador de futebol profissional, cara. Então, assim, o ambiente ele tem que ser um ambiente muito favorável mesmo em todas as esferas, de clube, pai, mãe, o atleta, para que ele possa estar nesse lugar onde ele sinta prazer, para que ele possa descobrir, né, muitas virtudes que ele tem para conseguir ser jogador de futebol, cara. Perfeito. Rafa, mudando completamente de assunto. Aqui a gente gosta de fazer algumas perguntas assim sobre outros assuntos aqui. Vou te fazer 2 perguntas, tá? Primeiro, seguinte, seleção brasileira, cara. O que você acha? A gente tá aí, ó. A gente tá aí a gente tá sem comando na seleção brasileira. Quem que você acha, assim, que tem um perfil legal? Primeiro... digamos assim, de fora e de repente do Brasil. Se bem que tem uma pergunta anterior, né? Seleção brasileira só para treinador brasileiro? Cara, que pergunta difícil, hein?
A gente já teve 2 respostas diferentes aqui, né? Pergunta a gente difícil. teve uma do Mário, né? O Mário falando O Mário que seleção brasileira tem que ser treinador brasileiro. E o Maurício o Maurício falou que, independente da nacionalidade, ele acha que o treinador... Teria que ser o melhor, né? O meritocracia. Cara, eu vou com o Mauricinho. Eu acho que é o melhor. Lógico, eu acredito, tenho certeza, porque no Brasil tem muitos treinadores, assim, muito, muito qualificados. A gente tem uma geração muito boa de treinadores. O Barbieri é um treinador sensacional. Sou fã do Diniz. Acho que o Diniz é um treinador que é muito preocupado com a formação do atleta, não só dentro de campo, mas fora de campo. Como eu já tinha falado anteriormente, por causa da escola do Barcelona, eu apostaria no Guardiola. Eu acho que no Guardiola foi o que eu apostei também. Mas você acha que viria? Eu acho que não. Acha que é uma realidade? Mas assim, vendo uma sequência de trabalho, numa lógica, né, de continuidade, seria um Guardiola e um Diniz. Eu acho que o Diniz acabou de conquistar um título carioca, mas vem de bons trabalhos. Infelizmente no futebol o resultado final é o que importa, mas você vê times sempre muito equilibrados, muito consistentes, que gostam de ficar com a bola. E tu vê o Guardiola, já um profissional já sacramentado no futebol mundial, e eu vejo preparadíssimo. Se ele vem ou não, é uma outra questão. É uma outra questão. Mas eu apostaria hoje, mesmo sendo estrangeiro, não teria problema nenhum, mas se for para uma cartada, seria no Guardiola. O outro nome também que o Mário falou, o próprio Dorival, né? Mas que agora também já tá no São Paulo, né? Assinou com outro clube. Mas a seleção brasileira, mas, né? Assim, mas o Rafa, o Dorival também é um treinador que já trabalhei em 2 clubes quando ele estava no profissional e eu na base. É um treinador sensacional também, muito bom. Mas é por causa da minha identificação de forma de trabalho. De jogar, perfeito. Lógico que tem... de você querer ver Exatamente. uma forma de... O Dorival é espetacular. E vamos lá, seu grande ídolo no futebol? Meu grande ídolo no futebol. Tá? Vamos falar assim, de parte, tá? Tanto de treinador quanto de jogador? Legal, né? Treinador a gente já sabe, né? Treinador, o dele é o mesmo que o meu. Caramba, olha, eu vou te falar, eu sou de 80, né? Eu vi o Romário jogar. Assim, o fenômeno é fenômeno, o gaúcho é... Mas o Romário, assim, é impressionante como ele tinha um repertório na pequena área de tomada de decisão e de gols. É impressionante, assim. O baixinho era fera, o baixinho né? Eu sou muito fã do Romário. Muito fã. Eu acho que, assim, atleta de campo, para mim, o Romário foi o maior. Trabalhei no Santos, o Pelé é um outro nível, outra esfera. Mas, assim, o Romário dentro da pequena área é sensacional. Eu gosto do Messi também. Acho o Messi um atleta que eu gosto de jogador de drible, de 1 contra 1. Mas o Romário, para mim, é outro nível. É outro nível, eu sou fã do baixinho. Ele dentro da... É. Teu gol preferido dele, assim? Ele fez um gol jogando pelo Barcelona. Eu não lembro quem foi que deu o passe para ele. Se foi até o próprio Guardiola, não lembro quem foi. Aquele de cobertura? Putz, até sabe. Esse mesmo. Ele domina a bola. Nesse dia ele fez 3. Esse dia foi aquela história... Do voo. Ele na outra ele faz um giro, corta o cara, aquele girinho dele que ele tinha aqui assim, né? E depois finaliza. Aquele gol ali, assim, e tu vê que ele dá uma olhada rápida, vê o goleiro saindo, ele já domina no peito. Se você olhar o timing, né? Ele dá uma olhada rápida, perfeito. Ele vê... E você vê que o goleiro, se ele tivesse um passo atrás, ele pegava, né? Porque ele calculou tudo isso também, né? Bateu assim, tu via... Foi tudo milimetricamente. Pra mim, é aquele que ele pega de bate-pronto na Copa do Mundo. Contra a Holanda. Aquele, pra mim, é algo... cruzamento do Bebeto. Também foi... cruzamento do Bebeto, ele pega de primeiro. Aquilo pra mim é a técnica... Né, ali em formato de gol. E vou te falar, Rafa, assim, tem uns gols que ele fez pelo PSV também, porque não tem muita divulgação. Tem porque uns hoje em dia a gente tem material de tudo. Eu tenho esses gols, eu tenho. Pelo PSV, quem puder buscar. É brincadeira os gols. Tem no YouTube. Só botar no YouTube Romário e PSV. É impressionante o gol que ele fazia. E um atleta, impressionante. Tem uns 6, 7 anos atrás, por aí. Eu falei assim, vou pesquisar sobre o Leandro. Olha... É um atleta que não tem aquele... Você não sabe identificar qual que é a... Do Zico, o tecido galinho, o rei.
o Leandro é um lateral completo. Acho que todos os laterais do futebol brasileiro precisavam ver o material do Leandro. Busca na internet, jogadores da base do Flamengo, quem da Escola Flá, bota Leandro, lateral do Flamengo. É impressionante como o Leandro era técnico. Assim, E o pessoal fala que você não conseguiu identificar qual era a perna de origem. Exatamente, cara, impressionante. Impressionante, de tão Leandro. técnico. É um atleta que eu vou buscar até. Eu vou botar aqui. Busca, Léo, porque cara, assim, todo atleta deveria ver. O Zé tem uma história com ele, tá? É mesmo? Porque o Zé, né, um abraço pro Zé, né, o idealizador do projeto das escolas Flamengo, né, jogou no clube. E jogou nessa época. Né? Ele era das categorias de base, né, e tava, digamos assim, subindo, né, nessa época. E ele jogou com o Adílio, né, jogou com o pessoal. E ele falou o seguinte, que teve um dia, né, Leandro chegou lá, ó, hoje eu vou jogar só com a perna, perna esquerda, vou jogar só com a perna não sei o quê. Beleza, foi lá, acabou. Entendeu? Foi jogar e jogou assim. E, cara, normal. Hoje em dia, você chega e você fala isso para um atleta, é algo assim que, cara, é muito difícil, né? É difícil, né? Você vê difícil. assim, um atleta hoje que é ambidestro, assim, né? E com a natureza, digamos assim, com a naturalidade que ele tinha de jogar. E um lateral completo, Rafa. Você via ele tanto defensivamente como ofensivamente muito bem e como ele jogava bem por dentro. Era impressionante como ele tinha facilidade de trazer esse jogo para dentro e usar a direita e a esquerda, assim, impressionante. Então, fica a dica, quem puder. No dia que eu vou anotar aqui, Bahia. No dia que eu conheci o Leandro, eu vou dar um abraço nele e falar, joga demais. Já vou também aqui dar uma ideia para nossa produtora de chamar o Léo aqui. Vou querer participar, o Adílio já chamei, já mandei uma mensagem para ele. Ele já participou com a gente também, né, quando a gente fez essas lives, né, via Instagram. E vou pedir para ele participar aqui de novo. O Uri Geller também participou, então vou pedir para o pessoal também vir aqui novamente para contar um pouco, porque o Adílio também, cara, ele jogando é algo assim que no final do ano, na nossa Copa Flá, eu né, tive essa oportunidade. Jogam contra o Master do Flamengo, né? E celebridades, né? A gente levou o Pet também lá. E, cara, eu falava pros pais assim, e aí, como é que tá a expectativa? Tá bem? Como é que tá? Ah, não, tô tranquilo. Pô, não, cara, vou lá. Eu falei assim, eu dava só um conselho pros caras. Só vai de perna fechada, cara. Só isso. Só vai de perna fechada. Porque, às vezes, o cara fala assim, não, ele já tá com uma idade, vou lá. E gente nova, assim, gente nova, pai novo e tal. Ah, não, pô, os caras, pô, não sei o que. Os caras não tocaram na bola, filho. Pet fez os caras não tocaram na bola. 3 gols iguais. O Pet fez os 3 gols. Iguais. Tá filmado isso aí, eu tava lá, ninguém me falou, eu vi. Ele fez 3 gols iguaizinhos o gol que ele fez contra o Vasco. Iguais. Falta, tuf, gol. Falta, tuf, gol. Eu acho que aquele falta, tuf, gol. Foi o melhor dia da vida daquele goleiro, né? Foi, tomou 3 gols iguais. 3 gols iguais do Pet no Maracanã. Imagina. Igual, Bahia, igual. Eu falo assim, não tô acreditando nisso, cara. Não, Rafa. Impressionante. E ele faz o primeiro, todo mundo ficou assim, ó. Daqui a pouco ele vai, tuf, de novo. Todo mundo olha um pra cara do outro e fala, que isso, cara? Daqui a pouco o terceiro, tuf, de novo. Eu falei, não é possível. Ó, teve um pai que não seguiu o meu conselho, foi de primeira nele. Tomou. E tomou uma caneta que viralizou quantos milhões de Foram 2 seguidas, não foram? 4 milhões foram de 2 views seguidas, não foi? Numa caneta veio que primeiro, ele... deu 2 canetas que ele deu. Eu não vi, deu. vou procurar. Ele deu a primeira, veio o tuf, deu a caneta de novo. Foi algo assim sensacional. E, cara, é aquilo, é uma experiência assim única, né? Então, ó, já fica ligado que esse ano tem mais Copa Flá Brasil no Maracanã. Ô, então, Rafa, se tiver o convite, aí eu vou lá. Eu tô treinando todo dia. Mas não vou pra jogar, não. Não, você tá convidadíssimo, cara. Convidadíssimo. Está conosco, tá? O Léo já tá se preparando. Tô me preparando, Ele tá se preparando. Agora eu acho que eu vou botar ele no time dos pais, entendeu? Pra balancear um pouco. Pô, não vou nem tocar na bola. Assim, a gente brincando, mas de modo geral, né? Foi muito legal, né, Rafa? Muito legal. Assim, pros atletas ali jogarem competição, todas as escolas do Flamengo no Brasil, dentro do Maracanã. Foi muito casa do Flamengo. Os observadores do Flamengo lá, diretamente conectados para poder, de fato, conectar um atleta ali. Indo no vestiário do Flamengo, tendo essa experiência,
né? De se arrumar, de se vestir, de ter uma preleção dentro do vestiário do Flamengo. Legal, que bacana. E depois entrar em campo ali no Maracanã, jogar, né? E é uma oportunidade única, né? Oportunidade e assim, única. Rafa, e legal também a forma como algumas escolas jogaram, né? Muito legal. Jogando, muito legal. propondo jogo, tendo uma identidade muito conectada de fato ao que é o Clube de Regatas Flamengo, né, Exato. cara? Foi muito legal, cara. A gente levou, né? A gente levou também as taças que o Flamengo conquistou nos últimos anos lá. O pessoal pôde tirar foto, né? Teve loja, teve também o pessoal lá jogando também pés, jogando, né? Teve várias coisas, várias atrações, né? E a cereja, né, no bolo ali, a parte em que a gente estava ali vendo aqueles grandes ídolos do Flamengo. E o jogo transmitido pela Flá TV. Transmitido pela Flá TV, foi muito legal. Os pais todos têm acesso hoje, se bota lá no jogo, eles vão ter aquela recordação pra sempre. Então, o nosso goleirão, né? Nosso papai goleirão que tomou aqueles 3 gols, tá eternizado. Tá eternizado. Tá eternizado. Mas ele não tá triste, Tá cara. triste, não. Estaria Tá feliz, triste. pô. Tá Estaria feliz triste, demais. Rafa. Com tantas visualizações. Quem não queria tomar a caneta pro Pet também no Maracanã, né? Pô. Tranquilo. Rafa, queria te agradecer a presença, cara. Te agradecer muito aqui. Muito obrigado pela presença, cara. Foi um prazer te receber e as portas estão sempre abertas, né, Léo? E que você esteja conosco aí, né, durante esse ano, de novo conosco, também na nossa educação continuada, também na nossa competição. Cara, tá convidadíssimo aí pra gente bater um papo novamente, trazer o Leandro, imagina, trazer o Rafa também, pra... Né, seria um sonho. Então, vamos fazer isso, Luma. Vamos já botar aí na nossa agenda aí de chamar o Léo, chamar, né, os ex-jogadores do clube que fizeram história, né, com essa camisa, com essa marca maravilhosa, cara. Queria te agradecer de verdade. Agradecer a todos que nos assistiram. Já deixa o like, já ativa o sininho, né? Já manda para todo mundo aí essa participação aqui maravilhosa que a gente teve hoje. Muito obrigado, Rafa. Pô, eu que agradeço aí, Leonan, meu amigo. Obrigado pelo convite. Rafa, obrigado pelo convite. Pô, foi rápido, né? Bate-papo fluiu, né? Fluiu, Vai cara. dar pra ir pro supermercado agora? Vai. Tem o churrasco, cara. Tem o churrasco. O chefe tá ali só me olhando. Pô, Ó, tem que ir no mercado. Não pode faltar o Guaraná, né? Não pode faltar a carne. Tem a marca específica. Exatamente. O Rafa, obrigado por ter aceito o convite. Sucesso na sua caminhada dentro do clube. Eu tenho certeza que você é um profissional muito competente. Eu acho que a gente falou muito de oportunidades aqui, né? E se de fato hoje você é o treinador do Sub-16 do Flamengo é porque você de fato estava preparado para essa oportunidade e tenho certeza que você vai ter muito sucesso dentro do clube. E parabéns principalmente pela pessoa que você é, cara. Esse cara aí solícito, o cara que todo mundo Muito quer legal, estar perto, o cara, cara gente boa pra caramba. Resenha. Tenho certeza A resenha aqui nos bastidores foi muito boa, mano. E tenho certeza que você vai agregar muito aí na formação dos nossos futuros craques aí. E parabéns e tamo junto, meu camarada. Obrigado, Léo. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal da produção. Cara, já ia esquecer do presente. Opa. Cara, o presente dele, pô. Presente do convidado, cara. Como que esquece, hein? Aí. Que tá indo pra Europa, daqui a pouquinho indo volta pra com o título europeu. Exato. Então, ó, um manto com carinho. Obrigado. É uma Rafa. camisa especial, né, da nossa escola, tá? Um carinho aí. Posso abrir aqui já? Pode abrir, pode mostrar pro pessoal, né? Lembrando que todos os nossos produtos estão, né, assim como essa edição também especial está no nosso e-commerce, tá? Então, você vai lá em escolaflamengo.com.br, tá? Tem lá o /loja que você encontra todos os produtos da Escola Flamengo, ó. Fera, bacana, hein? preto e vermelho, Isso aí, bonito. cara. Obrigado. Uma edição obrigado, especial. Muito obrigado pela presença, Rafa. Obrigado. Quando precisar E, aí, cara, as portas só estão chamar. abertas aqui, né? E vamos ver também aquele churrasco, então, né? Não, fechado. Vamos trazer o título, né? É isso. Contra o Liverpool. A gente Contra o Liverpool. comemora. Título contra o Liverpool. Cara, De novo, isso é imagina, bom, contra o isso é bom. Liverpool. Isso é bom. Isso é ótimo. Galera, muito obrigado, tá? Até a próxima e valeu!